Queridos irmãos e irmãs, paz e bem a todos vocês. Estamos aí, começando mais uma semana de trabalho, de tantos afazeres, de tantos compromissos. Hoje, dia 3 de agosto, vamos meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36, que é uma continuidade do Evangelho de ontem. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, diante dessa palavra que acabamos de ouvir, olhamos para o nosso cenário de país, esse momento que nós estamos vivendo, um momento que nos causa angústia, que nos causa medo, que é aquilo que nós não esperávamos viver este ano e que se ajunta a tantos outros problemas que nós já vivíamos, sobretudo os nossos povos mais sofridos. Nós encontramos com essa palavra de Cristo. Podemos nos imaginar como que Pedro, nesta barca, juntamente com seus apóstolos, ou até mesmo naquela sexta-feira do final de março, quando o Papa fez aquela oração na Praça de São Pedro, e o mundo inteiro rezou com o Papa Francisco, e foi justamente essa passagem que ele escolheu para iluminar aquela oração, onde vemos que estamos todos no mesmo barco. O Papa Francisco dizia, juntamente nesse medo, nessa angústia que tomaram conta dos apóstolos naquela noite, dentro daquela barca, sem a presença do Mestre, de uma forma objetiva. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Foi a pergunta, queridos irmãos e irmãs, que Jesus fizera para Pedro naquela noite. Quando Jesus alcança aquela barca que estava sendo agitada pela tempestade, pela ventania, e os apóstolos estavam dentro dela, sozinhos, e ficaram amedrontados. Foram muito fracos na fé naquele instante, porque pensavam que ia afundar e que Jesus deixaria com que eles perecessem. E Jesus os alcança e faz justamente essa pergunta para Pedro. E é a mesma pergunta que nos é dirigida hoje, essa pergunta: por que duvidamos? Por que temos medo? Por que será que nós, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, junto a isso, a tantos outros males que nós já vivenciávamos, que já eram presentes na nossa vida, na nossa história, de tantos os povos, e agora mais justamente essa pandemia, esse vírus que veio para nos assustar, para nos causar angústia, para nos amedrontar, e nós ficamos como que num barco à deriva, num barco agitado por essa tempestade, e achamos que Deus nos esqueceu, que Deus vai nos deixar perecer. Esta passagem do Evangelho de hoje é a mesma que o Papa Francisco usou para iluminar aquela oração no final de março, na praça vazia de São Pedro, onde todos nós pudemos rezar com ele, pudemos nos emocionarmos com ele, de vermos justamente esse grande
desse grande mal que assolava e que continua assolando o mundo e de forma mais especial o nosso país. E ali o Papa Francisco refletia, né, que somos todos nesse mesmo barco. E justamente nesse barco que muitas vezes achamos que Deus não está presente, mas Deus se faz presente pelo seu Filho Jesus. Deus se faz presente na nossa história. Deus olha com amor, com ternura para todos nós e jamais deixará com que o barco que é realmente conduzido por Ele se afunde. E Ele deve ser esse capitão sempre da nossa vida, do nosso barco. E nós devemos ter justamente esta confiança. Queridos irmãos e irmãs, essa palavra dessa segunda-feira vem justamente acalentar o nosso coração. Que mesmo diante desse momento tão drástico que nós estamos vivendo, que nós não percamos a fé, que nós sintamos esse amor de Deus presente na nossa vida, que sintamos Jesus presente na nossa história, que sintamos com que Ele chegue em cada momento da nossa vida para acalmar o nosso medo, para acalmar o nosso coração e fazermos com que a nossa fé seja de fato uma fé verdadeira. Porque hoje essa pergunta é feita para cada um de nós. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Que nós tenhamos uma fé mais fortalecida e possamos o quanto antes sairmos dessas tempestades renovados em Cristo Jesus. Paz e bem, Deus vos abençoe.